Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe você que está aí ouvindo os comentários de Ellen White sobre a lição da Escola Sabatina dos Adultos. Gente, nós já estamos na 6ª lição do trimestre e o título dessa semana é Extraordinário. Ele morreu por nós. Sábado, 29 de outubro, quando, em resposta à sua oração, a vida de Ezequias foi prolongada 15 anos, o rei, agradecido, rendeu a Deus um tributo de louvor por sua grande misericórdia. Em seu cântico de louvor, disse por que se alegrava: a sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam como hoje eu o faço. Isaías capítulo 38, versículo 18 e 19. A teologia popular representa os justos mortos como estando no céu, admitidos na bem-aventurança e louvando a Deus com língua imortal. Ezequias, porém, não viu essa perspectiva gloriosa na morte. Está de acordo com suas palavras o testemunho do salmista: na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Salmos capítulo 6, versículo 5. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Salmos 115, versículo 117. E o grande conflito, página 455. A ressurreição de Cristo foi uma amostra da ressurreição final de todos os que nele dormem. O corpo ressurreto do Salvador, sua postura, os acentos de seu falar, tudo era familiar aos seus seguidores. De idêntico modo ressuscitarão os que dormem em Jesus. Reconheceremos nossos amigos como os discípulos reconheceram Jesus. Embora possam ter sido deformados, degenerados por enfermidades ou desfigurados nesta vida mortal, contudo, no corpo ressurreto e glorificado, será perfeitamente preservada neles a identidade individual e reconheceremos nas faces radiantes pelos brilhos irradiados da face de Jesus os traços físicos daqueles que amamos. Em sua segunda vinda, todos os queridos mortos lhe ouvirão a voz, saindo para uma vida gloriosa e imortal. O mesmo poder que levantou Cristo dentre os mortos erguerá a sua igreja, glorificando-a com ele acima de todos os principados, de todas as potestades, acima de todo nome que se autoproclama, não somente neste mundo, mas também no mundo por vir. A fé pela qual eu vivo, página 180. Nossa única esperança é confiança perfeita no sangue daquele que pode salvar perfeitamente todos quantos se chegam a Deus por ele. A morte de Cristo na cruz do Calvário é nossa única esperança neste mundo e será nosso tema no mundo por vir. Não compreendemos o valor da expiação. Se compreendêssemos, falaríamos mais sobre isso. O dom de Deus em seu amado Filho foi a expressão de um amor incompreensível. Era o máximo que Deus podia fazer a fim de salvar a honra de sua lei, salvando ainda o transgressor. Nossa alta vocação, página 43. Por que o ser humano não deveria estudar o tema da redenção? É o principal assunto que pode envolver a mente humana. Se as pessoas contemplassem o amor de Cristo manifestado na cruz, sua vida seria fortalecida para apropriar-se dos méritos de seu sangue derramado
e seriam purificadas e salvas do pecado. Domingo, 30 de outubro, desde a fundação do mundo, haviam sido feitas profecias claras e específicas sobre a vinda do prometido. Adão tinha recebido a certeza da vinda do Redentor. A sentença proferida contra Satanás: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Foi para nossos primeiros pais uma promessa de redenção que seria efetuada por meio de Cristo. Atos dos Apóstolos, página 143. O plano da salvação fora estabelecido antes da criação da terra, pois Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Contudo, foi uma luta, mesmo para o Rei do Universo, entregar seu Filho para morrer pela raça culpada. Esse é o mistério da redenção, o amor de Deus por um mundo que não o amou. Quem pode conhecer as profundezas de tal amor que excede todo o entendimento? Filipenses capítulo 4, versículo 7. Durante os séculos eternos, mentes imortais, procurando entender o mistério desse amor incompreensível, se maravilharão e adorarão. Deus devia ser revelado em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 19. O homem havia se tornado tão degradado pelo pecado que lhe era impossível por si mesmo andar em harmonia com aquele cuja natureza consiste em pureza e bondade. Mas Cristo, depois de ter redimido o homem da condenação da lei, poderia comunicar força divina para se unir com o esforço humano. Assim, pelo arrependimento para com Deus e pela fé em Cristo, os caídos filhos de Adão poderiam mais uma vez se tornar filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 2 e Patriarcas e Profetas, página 39 e 40. Paulo mostrou quão intimamente Deus havia relacionado o sacrifício expiatório com as profecias referentes àquele que seria como um cordeiro levado ao matadouro. Isaías capítulo 53, verso 7. O profeta, o Messias, daria sua vida como oferta pelo pecado, vendo através dos séculos as cenas do sacrifício expiatório do Salvador. O profeta Isaías testificara que o Cordeiro de Deus derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. O Salvador profetizado viria, não como um rei deste mundo, para livrar a nação judaica de opressores terrestres, mas como um homem entre homens, para viver uma vida de pobreza e humildade e ser, por fim, desprezado, rejeitado e morto. O Salvador predito nas Escrituras do Antigo Testamento se ofereceria como sacrifício em favor da raça decaída, cumprindo assim cada requisito da lei quebrantada. Nele, os tipos sacrificais encontrariam seu antítipo e sua morte na cruz daria significado a todo o sistema judaico. Atos dos Apóstolos, página 146 e 147. Segunda-feira, gente, não é dia de preguiça, como eu sempre falo aqui. É dia de ouvir os comentários de Ellen White sobre a lição da escola sabatina,
aproveitar e compartilhar pelo menos para um amigo. Vamos compartilhar sobre a mensagem de Jesus. Segunda-feira, 31 de outubro, um prefácio à cruz. Quando Jesus lhes disse aos discípulos que seria condenado à morte e ressurgiria dos mortos, buscava atraí-los a uma conversa a respeito da grande prova de fé pela qual passariam. Se os discípulos estivessem prontos para receber o que ele lhes desejava comunicar, teriam se poupado de grande angústia e desespero. Suas palavras teriam proporcionado consolo na hora em que estivessem sem ele e cheios de decepção. Mas embora lhes houvessem falado tão claramente acerca do que o aguardava, a menção de sua breve ida a Jerusalém despertou novamente as esperanças deles de que o reino estava para ser estabelecido. Isso tinha levado à questão sobre quem ocuparia as mais altas posições. Voltando Pedro do mar, os discípulos lhe contaram sobre a pergunta do Salvador. E por fim um deles se arriscou a perguntar para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Mateus capítulo 18, verso 1. O Salvador reuniu os discípulos em torno de si e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Marcos capítulo 9, versículo 35. Havia nessas palavras uma solenidade e força que os discípulos estavam longe de compreender. Aquilo que Cristo percebia, eles não conseguiam ver. Não compreendiam a natureza de seu reino, e essa ignorância era a aparente causa de sua contenda. Com grande ternura, mas com solene clareza, Jesus procurou corrigir o mal, mostrou qual é o princípio que dirige o reino do céu e em que consiste a verdadeira grandeza, segundo o padrão do alto. Os que agiam por orgulho e amor às glórias estavam pensando em si mesmos e nas recompensas que poderiam obter, em vez de se preocuparem em como devolver a Deus os benefícios recebidos. Eles não teriam lugar no reino do céu, pois estavam identificados com as fileiras de Satanás, o desejado de todas as nações, página 348 e 339. Paulo transportou os pensamentos dos irmãos coríntios para os triunfos da manhã da ressurreição, quando todos os santos que dormem serão ressuscitados para viver para sempre com seu Senhor. Eis que vos digo um mistério, declarou o apóstolo: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51, 52, 54 e 55. Assim, da maneira mais incisiva e convincente, Paulo procurou corrigir as falsas e perigosas ideias e práticas que prevaleciam na igreja de Corinto. Falou de forma clara, mas demonstrando amor. Nas advertências e reprovações do apóstolo, a luz do trono de Deus brilhou sobre os coríntios, revelando os pecados ocultos que estavam debilitando a vida deles. Atos dos Apóstolos, página 204. Terça-feira, 1º de novembro, novo mês chegando, penúltimo mês do ano, está consumado. Os anjos tinham presenciado a agonia de seu amado comandante, até que não mais puderam contemplá-lo,
e cobriram o rosto para não ver aquele quadro. O sol se recusou a olhar aquela terrível cena. Jesus clamou com grande voz, que lançou terror no coração de seus assassinos. Está consumado. João capítulo 19, verso 30. Então o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Grandes trevas estavam sobre a face da terra. A última esperança dos discípulos pareceu ter sido varrida quando Jesus morreu. Muitos de seus seguidores testemunharam a cena de seus sofrimentos e morte, e o cálice da tristeza deles transbordou. Satanás não exultou então como tinha feito antes. Ele havia esperado destruir o plano da salvação. Este, porém, estava profundamente estabelecido. E agora, pela morte de Cristo, soube que ele próprio deveria finalmente morrer e seu reino seria dado a Jesus. Reuniu-se em conselho com seus anjos. Em nada havia ele prevalecido contra o Filho de Deus, e agora deveria aumentar seus esforços e, com todo o poder e engano, envolver os seguidores dele. Deveriam impedir todos quantos pudessem de receber a salvação para eles comprada por Jesus. Assim fazendo, Satanás poderia ainda trabalhar contra o governo de Deus. Também seria de seu interesse afastar de Jesus quantos fosse possível, pois os pecados daqueles que são remidos pelo sangue de Cristo serão finalmente remetidos ao originador do pecado, e este deve padecer o castigo deles, enquanto os que não aceitam a salvação por meio de Jesus sofrerão a pena de seus próprios pecados. Primeiros Escritos, página 169 e 170. Moisés e Arão teriam de morrer sem entrar em Canaã, ficando sujeitos à mesma punição que caiu sobre os que estavam em posição de menor importância. Eles se curvaram em submissão, embora sua angústia de coração fosse inexprimível, mas seu amor por Deus e sua confiança nele ficaram inalterados. O exemplo deles é uma lição que muitos passam por alto sem aprender dela como deviam. O pecado não parece iníquo, a exaltação do eu não lhes parece grave. Poucos, contudo, percebem a malignidade do pecado, gabam-se de que Deus é bom demais para punir o ofensor. Os casos de Moisés e Arão, Davi e numerosos outros mostram que não é seguro pecar por palavra, por pensamento ou ação. Deus é um ser de amor e compaixão infinitos. No discurso de despedida que Moisés apresentou aos filhos de Israel, ele disse: o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, versículo 29. Um Deus zeloso. O apelo tocante feito por Moisés de que ele pudesse ser privilegiado a entrar em Canaã foi firmemente recusado. A transgressão em Cádiz havia sido pública e marcante. E quanto mais elevada a posição do ofensor, quanto mais distinto o homem, mais firme era o decreto e mais certa a punição. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 320 e 321. Quarta-feira, 2 de novembro, ele morreu por nós. Na cruz, Cristo não só levou os seres humanos ao arrependimento perante Deus pela transgressão da lei, pois a quem Deus perdoa primeiro faz penitente, mas ele satisfaz a justiça, oferecendo-se a si mesmo como expiação. Seu sangue que jorrava e seu corpo dilacerado satisfazem as reivindicações da lei transgredida, e assim ele põe uma ponte
através do abismo que o pecado produziu. Sofreu na carne para que, mediante seu corpo ferido e quebrantado, pudesse cobrir o indefeso pecador. A vitória alcançada por sua morte no Calvário derrubou para sempre o poder acusador de Satanás diante do universo e silenciou suas afirmações de que a abnegação era impossível a Deus e, portanto, não essencial à família humana. Todos quantos queiram podem ser vencedores. Esforcemos-nos fervorosamente para alcançar a norma colocada diante de nós. Cristo conhece nossas fraquezas e a Ele devemos ir diariamente em busca de auxílio. Não nos é necessário obter força com um mês de antecedência. Devemos vencer dia a dia. Comentário de Ellen White, Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 7, página 1088. Foi para nos redimir que Jesus viveu, sofreu e morreu. Ele se tornou um homem de dores para que pudéssemos participar das alegrias eternas. Deus permitiu que seu Filho amado, cheio de graça e verdade, deixasse seu mundo de glória indescritível e viesse para este mundo corrompido e maculado pelo pecado, escurecido pelas sombras da morte e da maldição. Ele permitiu que Jesus deixasse sua amorosa companhia e a adoração dos anjos para sofrer a vergonha, os insultos, a humilhação, o ódio e a morte. O imaculado Filho de Deus tomou sobre si o fardo do pecado. Aquele que havia sido um com Deus sentiu de perto a terrível separação que o pecado causa entre Deus e o ser humano. Isso fez com que um grito de agonia saísse dos seus lábios. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus capítulo 27, versículo 46. Foi o peso do pecado, a noção de como ele é terrível e a separação que causa entre Deus e o ser humano. Foi isso que quebrantou o coração do Filho de Deus. Mas esse enorme sacrifício não foi feito para despertar no coração do Pai o amor pelo ser humano, nem fazer com que ele se dispusesse a salvá-lo. Não, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. João capítulo 3, versículo 16. O Pai nos ama não por causa da grande propiciação, mas Ele proveu a propiciação porque nos ama. Cristo foi o meio pelo qual Ele pôde derramar seu amor infinito sobre o mundo caído. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Deus sofreu junto com seu Filho na agonia do Getsêmani, na morte no Calvário. O coração do amor infinito pagou o preço da nossa redenção. Caminho a Cristo, página 12 até a 14. Quinta-feira, 3 de novembro, o significado da cruz. Ao sofrer a pena do pecado, descendo à sepultura, Cristo iluminou a sepultura para todos quantos morrem na fé. Deus, em forma humana, trouxe à luz vida e salvação pelo Evangelho. Morrendo, assegurou Cristo a vida eterna a todos que nele creem. Morrendo, condenou o originador do pecado e da infidelidade a sofrer a pena pelo pecado, a morte eterna. Possuidor e doador da vida eterna, Cristo era o único ser que podia vencer a morte. Ele é o nosso Redentor. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 184. Em sua primeira manifestação de descontentamento, Satanás foi muito dissimulado. Tudo o que ele declarava era que desejava promover uma melhor ordem de coisas, fazer grandes melhoramentos. Ele afastou de Deus o santo casal, afastou-o da submissão aos seus mandamentos. No mesmo ponto em que milhares são tentados, hoje milhares desanimam suas vãs imaginações. O
conhecimento verdadeiro é divino. Satanás insinuou na mente de nossos primeiros pais um desejo de possuir um conhecimento especulativo mediante o qual, disse ele, melhorariam em muito sua condição. Mas para conseguir isso teriam de seguir um procedimento contrário à santa vontade de Deus, pois ele não os guiaria às maiores alturas. Não era desígnio de Deus que eles obtivessem o conhecimento que tinham seus alicerces na desobediência. Era vasto o campo para o qual Satanás procurava levar Adão e Eva, e é o mesmo campo que ele abre ao mundo hoje por suas tentações. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 528. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. É a fé que nos liga ao céu e nos traz força para resistir aos poderes das trevas. Deus providenciou em Cristo meios para vencer todo mau traço de caráter e toda a tentação, por mais forte que seja. Mas muitos sentem que lhes faltam fé e assim permanecem afastados de Cristo. Que essas pessoas, em sua potente dignidade, se lancem sobre a misericórdia de seu compassivo Salvador. Não olhem para si mesmas, mas olhem para Cristo, aquele que curava os enfermos e expulsava demônios quando andava entre os seres humanos. É ainda o mesmo poderoso Redentor. Agarrem, pois, suas promessas como folhas da árvore da vida. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. Ao irem a ele, creiam que ele os aceitará, porque lhes tem prometido: vocês nunca perecerão enquanto assim fizerem. Nunca. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. E, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32. E a ciência do bom viver, página 32 e 33. Que Deus te abençoe e um feliz sábado para você e para sua família.